vontade de reclamar, nem um pouco parecido comigo, porque eu, quando oro, eu só tenho motivos para agradecer. Eu nunca reclamei, bom se fosse. A minha fé é muito mais uma fé de questionamentos do que uma fé de certezas. E na oração de Abacuque a gente viu o que fazer quando você está com o coração cheio de tribulação, de questionamentos, e até com um pouquinho, uma dose, pitadas de raiva. Oração com pitadas de raiva, era a oração de Abacuque. E hoje, a oração que eu tenho para analisar com você é a oração do Salmo 51, a oração de Davi. A oração de Davi é a oração da restauração. E se eu pudesse colocar um subtítulo, talvez eu colocaria: o que você faz e que tipo de oração? Você ora quando você se sente culpado. Porque a oração de Davi nada mais é do que a oração de um homem culpado. E não seguindo a recomendação da Ana Júlia, que eu mandei os versículos para ela poder colocar, e a hora que eu cheguei na igreja ela me perguntou: mas vai ler a Bíblia toda hoje? Vamos ler quase a Bíblia toda. Tem bastante versículo para a gente ler. Tem um pregador que eu gosto demais, é como se fosse um mentor para mim. E ele diz o seguinte, ele diz que aprendeu no seminário isso. Que quando você vai pregar, e talvez a pregação não seja assim, aquela pregação que o pregador sentiu quando fez o esboço. Hoje, né, tem pregação quando você faz o esboço e fala assim, Deus tenha misericórdia, que Deus use, tal. Então, quando você tem uma pregação dessa, ele diz assim, você leia bastante a Bíblia. Leia o máximo que você puder, porque se a pregação não for boa, o povo sai edificado pela palavra. Então, eis aqui estamos hoje para ler a Bíblia toda, tá? Então, se você tem a tua Bíblia aí, acesse ela. Nós vamos ler o Salmo 51 inteiro. O Salmo 51 diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas de holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos. E sobre o teu altar, novilhos serão oferecidos. Esse Salmo 51 mostra Davi absolutamente consumido pela culpa. Davi absolutamente consumido pela culpa. Davi estava sendo esmagado por um sentimento de culpa. E é engraçado isso porque Davi, o rei Davi, tem uma das histórias mais vergonhosas de toda a Bíblia para contar. E é incrível, né? Quando a gente lê que Davi tem essa história que eu vou relatar para vocês, eu fico pensando,
Como é que pode? Porque, afinal de contas, Davi, você sabe que, segundo Deus, ele era o homem que tinha um coração mais parecido com Deus. O homem segundo o coração de Deus é Davi. E Davi também tem uma das histórias mais cabeludas, assim, para contar. Sabe aquelas histórias de quando você não conhece a pessoa, e daí quando você começa a descobrir a história da pessoa, você fala assim, meu Deus. A pessoa começa a contar a história e você vai lá dentro e fala assim, tipo, você fica até meio indo para trás, assim, você vai falando, vai que pega, né? Vai que é um vírus, assim, que... E você fica pensando, mas eu nunca imaginei. Esse é Davi. Eu acho que se nós só tivéssemos a percepção de Davi, do homem segundo o coração de Deus, quando Davi nos contasse essa história pela primeira vez, você falasse, meu Deus, acho que eu não quero mais ser amigo do Davi. Porque Davi tem uma das histórias mais cabulosas de toda a Bíblia. Eu não sei se você sabe, talvez você seja novo, e eu vou contar a história porque eu preciso dela para o contexto, tá? Então, se você já sabe, você vai, né? Se você não sabe, presta atenção na história. A história está no 2º livro de Samuel, e a Bíblia diz que o exército de Israel estava em guerra. E Davi já era rei de um poderoso império, talvez o mais poderoso do momento. As terras e fronteiras de Davi eram alargadas, de forma que ele não precisava mais ir à guerra. O exército era muito poderoso, ele tinha aqueles que ele mandava para a guerra. E Davi mandou para a guerra o exército e ficou em casa, curtindo, descansando. Davi sai um belo dia, pela manhã, na sacada do seu palácio, e está admirando a paisagem. E eis que no horizonte há uma mulher, uma linda mulher tomando banho. E os olhos de Davi, que percorriam a terra, ali, enxergam aquela mulher. E Davi fala, que mulher bonita. E Davi fala assim, que mulher é essa? Fulaninho, faz favor. Aquela mulher ali, quem é? E o fulaninho, já conhecendo, né? Eu acho que o fulaninho já dá uma resposta, já. Aquela ali é a mulher do Urias. Ele não disse nem o nome dela, ele já fala, já vai dando o cargo dela, né? Cargo dela, qual é? Mulher do Urias. E o fulaninho diz para ele assim, essa dali é a mulher do Urias, rei, a Batseba, mas primeiro ele deu o cargo dela. E o Urias, oficial do seu exército, ele faz questão de, sabe assim, apresentar o panorama completo. Essa dali é a mulher do Urias, oficial do seu exército, Batseba. E o Davi olha para aquilo e fala assim, pô, estraga a Batseba. Davi era poderoso, era rei, né? O rapazinho vai lá e cumpre a ordem do rei e traz a Batseba para casa. E a Bíblia diz que Davi passa a noite com a Batseba. A Bíblia é maravilhosa, né? Porque ela tem uns eufemismos assim. Davi passa a noite com a Batseba e a Batseba engravida. A Batseba engravida e a Batseba nessa história inteira que ela diz uma única palavra, durante toda a história, ela diz assim para o fulaninho, avisa o rei que eu estou grávida. Manda a conta para o rei. Aí, rei. E a Batseba está grávida e manda a conta para o rei, e o rei apavora, né? Porque aí complicou agora. E aí o rei começa a luta no ciclo pecado-culpa. E o rei tem uma brilhante ideia. Ele fala o seguinte, fulaninho, vai no campo de batalha agora e manda trazer Urias para casa. E Urias vem do campo de batalha, só ele, o exército continua. Urias vem para casa e vai para o palácio, e o rei pergunta, Urias, cara de pau, né? Urias, como é que está a guerra? E Urias fala, difícil, mas nós vamos vencer. E o rei fala, amém, vamos vencer. Faz o seguinte, Urias, tira o dia de folga, vai para casa, descansa um pouco antes de você voltar para o campo de batalha. E Urias não vai. No outro dia de manhã, o rei acorda e Urias está dormindo à porta do palácio. E o rei fala, meu Deus do céu, fulaninho, e Urias? Urias ficou aqui a noite inteira. Chama Urias então aqui. Urias, não foi para casa, querido? Te dei a tarde de folga, dia de folga, vai para casa. E Urias fala, não é justo, rei, que os meus companheiros estejam lutando no campo e eu desfrute dos braços da minha esposa.
O Davi podia ter naquela hora caído e falado, Urias do céu, cara. Mas ele não fez, sabe o que ele fez? Ele falou, então faz o seguinte, Urias, passa a noite agora aqui comigo então. E aí Urias vai para um banquete à noite. E o rei tome cachaça no Urias. Vinho. Urias, toma vinho. Traga um garrafão de vinho para Urias. O que o rei pensou? Eu vou deixar esse cara bêbado, ele vai para casa. Agora ele vai, porque ele vai bêbado. Nem que a gente leve ele para casa. E aí está tudo bem. E o que acontece é que, no outro dia de manhã, o Urias segue dormindo na porta do palácio. E o rei fala, não tem jeito, cara. Esse cara não vai para casa de jeito nenhum. Ele escreve um bilhete, olha o nível da crueldade da coisa. Ele escreve um bilhete para Joabe, o líder do exército, entrega para Urias, e fala para Urias assim, Urias, volta para o campo de batalha e entrega essa carta aqui para o Joabe. O Joabe era o líder do exército. Urias, fiel, pega a cartinha, volta para o campo de batalha, entrega a cartinha para o Joabe abre a cartinha, o que dizia na cartinha? Joabe, faça o seguinte, escolha o fronte de batalha mais violento, coloque Urias à frente da tropa, e depois você recua, e deixa Urias morrer. O cara basicamente estava mandando matar Urias. Assim, leia essa carta e fala assim, coloca o Urias na frente do campo. Não, ele estava falando assim, Joabe, mate o Urias, mas para não ficar ruim para você, que você vai passar o facão no pescoço do Urias, volte para trás e deixa ele morrer. E assim aconteceu. A notícia volta, porque o Joabe também sacou, né? Ele falou para o mensageiro, falou assim, volta lá, fala para o rei que a guerra está terrível, que está difícil, e ele vai ficar brabo com a gente, mas daí a hora que ele ficar brabo, você fala assim, Urias estava na frente da batalha e morreu. Isso vai aplacar a ira do rei. Joabe, mesmo não estando lá, sabia que tinha alguma coisa errada. E o menino volta e fala tudo isso, e Davi viu que Urias morreu, a notícia se espalhou, o que Davi fez? Casou-se com Batseba, a fim de esconder a gravidez, que logo ficaria evidente para todo mundo. Ou seja, Davi abusa, Davi toma para si aquilo que não lhe pertence, Davi se coloca num patamar tal, a ponto de achar justo decidir quem vive e quem morre. E com um plano de fundo e motivação tendo apenas o seu próprio interesse. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Viu como a história é cabeluda? Você fala assim, Davi. O problema é que Davi não contava, e se você for ler ali os livros de 2 Samuel, depois de todo o arredondamento que Davi fez, essa passada de pano assim, desse tamanho, a Bíblia tem um negócio interessante, porque ela diz assim, Deus não gostou do que Davi fez. Ponto. E aí, sabe o que acontece? Davi não contava com o profeta. E há um profeta na Bíblia chamado Natã, e eu acho maravilhoso como os profetas são criativos, né? O profeta, normalmente na Bíblia, ele não chegava já dizendo tudo assim, Davi, olha aí o que você fez, tal. Eles tinham uma criatividade maravilhosa, e o profeta chega para o rei e fala o seguinte, rei Davi, eu preciso da ajuda do senhor, estou com uma situação aqui, tem um homem muitíssimo rico, com muitas ovelhas, muitos bois, o homem é riquíssimo, e o vizinho desse homem é um pobre coitado, que tem só uma ovelhinha, e esse rico, Davi, tendo recebido um visitante inesperado, não matou uma das suas ovelhas, ao contrário, ele foi para o pobre que tinha só aquela uma ovelhinha, e ele falou assim, pega a ovelha do pobre, vamos assar a ovelha para receber o nosso convidado, e agora eu estou com essa situação, rei, o que devo fazer? A Bíblia diz que Davi se encheu de fúria. Imagina Davi enchido de fúria. Davi se encheu de fúria e falou assim, que esse homem tenha que pagar 4 vezes mais, e ainda morra esse desgraçado desse homem. E o Natã, na tranquilidade que é peculiar dos profetas, disse o seguinte, rei, esse homem é o Senhor. E aí, o Davi, meu Deus do céu, ele sabia o que ele tinha feito. E o Salmo 51 que nós lemos é o resultado dessa história e o que Davi estava sentindo. Muito provavelmente eu e você não temos uma história tão
terrível assim para contar. A nossa história não é ruim desse jeito. Você fala assim, graças a Deus eu não matei ninguém, tô tranquilo, não tenho filhos por aí esparramados, tô de boa. Mas todos nós vivemos esse mesmo ciclo de pecado, culpa, restauração, pecado, culpa, restauração, pecado, culpa, restauração. A gente vai vivendo nisso e a gente vai percebendo que a nossa vida não é o que deveria ser, que a nossa vida não é o que a gente esperava que ela fosse, que nós ainda não somos aquilo que os outros esperam que nós sejamos. E a gente vai vivendo assim como Davi, assolado pela culpa. E por mais que a gente não tenha assim um pecadão desse igual de Davi para contar, a gente tem os nossos esqueletos guardados dentro do armário. E mais do que isso, a gente tem os mesmos mecanismos que operavam na vida de Davi, operando na nossa vida. Senão, veja, como é que Davi foi parar numa situação que nem essa? Veja se não é a mesma coisa que acontece com a gente. Primeira coisa que eu vejo como Davi foi parar aí, é porque Davi, assim como eu também sou assim, a gente vive com um senso de que a gente não pode perder uma oportunidade. A gente não pode perder uma oportunidade, André. O que poderia ter acontecido? Davi poderia ter saído de manhã no terraço, olhado lá para frente, viu a mulher. Puxa, que mulher bonita. Que bom. Vamos para casa. Pronto. Né? Tem aquele cara que fala, não, eu não vou nem achar ninguém. Não, tudo bem, olha ali, viu? Puxa vida, não devia ter visto? Vi. Meu Deus, agora eu vou para casa. Mas a gente tem essa coisa assim, sabe, que tipo, que eu não vou, estou perdendo uma chance. Não posso perder uma chance. Oh, que chance? Que mulher bonita tomando banho. É uma chance. É chance do quê, cara? Não é chance nenhuma. Não é nenhuma chance. Mas pega a oportunidade e vai, entendeu? E você vai. Sabe ver como é que a gente é assim? Sabe por que você cai em golpe? E eu também? Porque a gente é trouxa. O cara liga para você e diz que tem um valor a restituir para você. Da onde, cara? Você já viu alguém dar dinheiro para alguém? Daí você passa todos os seus dados, porque você tem um dinheiro a receber. Aí, sabe o que é isso? É o mecanismo que agia em Davi, agindo em você. Assim, é uma oportunidade, eu tenho dinheiro a receber. Eu tenho uma herança, esses tempos atrás, eu vi isso aí. A pessoa tinha uma herança de uma pessoa que morava lá na Suíça e que não tinha ninguém para dar a herança e daí precisava dar para alguém aqui no Brasil a herança. E eu tenho uma herança para receber de uma mulher rica que mora na Suíça. Meu Deus do céu, cara. É a oportunidade. E a gente não pode dispensar uma oportunidade, porque a gente ama uma oportunidade. A oportunidade é maravilhosa. Pode ser mulher tomando banho, pode ser herança na Suíça. E eu fiquei pensando o seguinte, será que eu tenho a capacidade de dizer não para oportunidades? Porque uma coisa que eu sempre me pergunto, irmão, isso aqui é a confissão do pastor. Às vezes eu me pergunto assim, eu não peco aqui, nessa parte, aqui, assim, uma coisa específica. E aí eu me pergunto assim, mas será que eu não peco porque eu ainda não tive oportunidade? Ou será que eu não peco porque eu tenho convicção, assim, da minha... E aí eu oro, peço a Deus, misericórdia, nem me teste, sei lá, deixa para lá, entendeu? Deixa passar para lá. Eu não quero saber o resultado, mas eu me pergunto, sabe coisas que você não quer saber a resposta, mas que você se pergunta? Eu sou assim nesse caso, eu falo, será que eu não peco nisso porque me faltou oportunidade? Porque tem um cara que fala assim, eu jamais seria avarento. Não dá para saber, irmão, você só tem dinheiro para pagar a conta no mês. Entendeu? Nem tem como você guardar mais do que... Eu nunca seria avarento. Não temos como saber, né? Tem mais mês que dinheiro na tua mão, amigo. Você consegue entender a lógica? Se Deus me desse, eu repartiria. Não tem como nós saber, né, cara? Não tem, porque os outros estão repartindo com você. Então, é nesse... Sempre pegou, né? A segunda coisa que operava em Davi, opera em nós também, é a falta de reconhecimento de limites, irmão. Porque é o seguinte... Quando ele pergunta para o rapazinho, fulaninho lá, fulaninho, aquela moça ali, ó, tá vendo ali a moça ali? O fulaninho diz para ele o seguinte, é a mulher de Urias. Sabe o que ele devia ter feito? Mulher de Urias é mulher de Urias, meu amigo. Eu vou voltar para cá, eu tenho 1000.
Não, quem tinha 1000 era o filho dele. Mas ele tinha várias também. Eu vou voltar para lá. Vou tirar o Nidunité para ver o que acontece hoje. Mas o cara não tem a capacidade de respeitar nenhum limite, cara. E a gente também vive num mundo hoje em que cada dia mais está difícil respeitar limites. O mundo olha para você e diz o seguinte: a sua vida, ela serve para ser uma vida feliz. Então, cara, faça o que for preciso para você ter uma vida feliz. Porque você precisa ser feliz. Então, não tenha limites. O nosso sonho é um cartão de crédito preto ilimitado, que vai comprar a nossa felicidade. A gente quer uma vida ilimitada. E isso é tão perverso que está entrando na pregação. Deus, o nosso Deus, é um Deus ilimitado, é um Deus de recursos ilimitados. E você é filho do rei. Quando você ouvir isso, você fala assim: para trás de mim, Satanás. Nós somos sim filhos do rei, mas o nosso Deus é um Deus justo, que nos coloca limites para a nossa própria proteção. Mas a gente vive nesse mundo. E aí eu falo para você o seguinte: você é uma pessoa que respeita limites, conhece limites? Eu faço uma segunda pergunta: tem alguém na tua vida, alguma coisa, algum ser, a tua esposa, teu marido, teu filho, teu chefe, Deus, a lei, sei lá, que coloca limite em você? Que daí você fala assim: eu estava indo, mas pum, parei. Parei porque tem um bloqueio. Existe alguma coisa, alguém, as estrelas, o universo, a lei da gravidade, sei lá, que te coloca limite? Terceira pergunta: quando você é limitado, porque, por exemplo, o que o rapazinho estava fazendo para Davi era colocando limite nele. Quando você é limitado, você faz beicinho depois? Não queria, mas... Porque a gente precisa de limite, irmão. Pode ser para coisa ilegítima, como a mulher ou o marido do outro, mas pode ser para coisa legítima também. A mesma regra vale para comida, vale para bebida, vale para roupa, vale para calçado, vale para procedimento estético. Chega uma hora que você tem que parar, entendeu? Não dá mais para pôr botox, porque está virando sei lá o quê. Parou, cara. É limite. E alguém chega para você assim, fala assim: viu, querido, para que está feio, tá? Já deu. Deu. Vamos, chegou aqui, parou. Parou. Já deu para você, tá bom já. E aí, você faz o quê? Você consegue perceber que nós não temos história cabeluda para contar, mas nós temos o mesmo vírus que tinha em Davi, tem em nós. Só que Davi era rei, né? Então, Davi tinha a oportunidade e tinha o poder. Talvez nós não tenhamos nem a oportunidade nem o poder. Se der para nós, meu Deus do céu, misericórdia. Melhor não. Não quero testar. Mas a gente tem esse mecanismo. E essa daqui é só a introdução, não é a pregação. Só para você perceber. E o meu desejo é que você hoje, eu queria conversar com você sobre a oração e como a oração desmonta essa lógica de pecado, culpa, restauração infinita. Como você pode usar a oração para vencer tanto o pecado como a culpa? E viver num estado assim mais perene de restauração. E o cara fala assim: você não tem pecado? Eu tenho, cara, mas eu estou meio restaurado, assim, sabe? Como se você fosse uma estátua sendo restaurada e a obra está sempre acontecendo, está sempre melhorando um pouquinho. É na oração que a gente vai encontrar as ferramentas para isso. Porque a primeira coisa que eu aprendo nessa oração do Salmo 51 é que na oração a gente supera o medo. Na oração a gente supera o medo. O Salmo 51, versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor. Porque uma coisa que pecados não confessados, pecados não restaurados, não redimidos fazem conosco é nos colocar num estado constante de medo. Medo. Quem tem pecado tem medo. Quem tem culpa tem medo. Essa é uma lógica infalível. Se você tem pecado, tem culpa, você tem medo. Primeiro, você tem medo que as pessoas descubram o teu pecado. Esse é o primeiro ponto. Era o que Davi fazia aqui.
chama Urias, põe ele lá, porque daí ele engravidou a mulher. Eu tenho medo que as pessoas descubram que fui eu. Tá? Medo, cara. O cara vive com medo, gastando uma energia para tentar ocultar aquele pecado dele. E aí ele vai no medo. Você tem medo dos outros descobrir, você tem medo de perder a tua reputação, você tem medo de perder a tua posição, teus privilégios. Você tem medo, você vive com medo. Quem tem pecado, tem culpa, tem medo. Mas tem um tipo de medo de quem tem pecado que talvez seja o pior dos medos. Porque quem tem pecado e culpa não confessada e não tratada, tem medo de Deus. Pessoas que têm pecado e culpa não tratado, não restaurado, têm medo de Deus. E aí o cara pensa em Deus assim, Deus é aquele cara que está numa esquina me esperando e a hora que eu passar ele vai me meter uma rasteira e eu vou de boca no chão. Porque ele está lá me esperando para me entregar a minha conta, entendeu? E aí você passa a desenvolver uma relação com Deus com base no medo. E você fala assim, Deus está me esperando. Cara, isso é tão perverso que quando você vive assim, daí as coisas começam a dar errado na tua vida, você fala assim, isso aí eu já sei o que é. É aquele negócio lá, é Deus me pesando a mão daquilo que eu fiz. O meu emprego eu perdi, foi Deus. Essa doença aqui que me acometeu, meu filho agora. Ai, meu Deus do céu. Daí você vai lá confessar, mas daí você está confessando, daí você fala, mas é que eu estou confessando porque a criança está doente. Daí minha confissão já também não vale muito, então daí não confesso aqui, vou deixar para lá. Fico com medo, e daí Deus está me cobrando, entendeu? E Deus me cobra, todo dia. Tudo que acontece de errado na minha vida é Deus me cobrando, e eu tenho medo de Deus. Eu nem quero falar com Deus porque eu tenho medo, porque Deus está aqui para me entregar a conta. E eu não vou orar para Deus pedindo perdão, porque agora não adianta mais, porque eu só estou pedindo perdão porque a conta chegou. E aí você fica nisso, e daí vai. E daí você está aqui. Pessoas que vivem com culpa e pecado não confessado, vivem constantemente aplicando a relação mais perversa que existe com Deus, causa e efeito. Causa e efeito é a relação mais perversa no relacionamento com Deus, porque você vive assim, Deus está fazendo porque eu estou bem, Deus está pesando a mão porque eu estou mal, e daí vai, e, cara, não tem condição, essa vida é desgramada, é a vida de cão, ou de outro animal, porque agora a vida de cão é boa, né? Eu quero ter uma vida de cachorro. Vida de cachorro é uma vida boa hoje. Não dá mais, o ditado não cabe mais. Tem que ser outro ditado. É uma vida de cavalo, sei lá. Cavalo também não, né? É a vida de humano, é a vida de ser humano. Até essa vida de humano é terrível. Enfim, você vive nessa, e aí nessa você não sai porque você está com medo, entendeu? Você está vivendo com medo, a vida inteira com medo, medo de Deus, medo dos outros, medo da mulher, medo do chefe, todo mundo, quem descobrir meu pecado, ai meu Deus do céu, aqui agora o que eu faço? E Deus sabe, né? Os outros não sabem, mas Deus sabe, e fica essa loucura. Só que olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 18, por isso que eu li o primeiro versículo aqui, sobre, pelo teu amor, ó Deus, cobre os meus pecados e derrama misericórdia. Porque 1 João 4,18 diz o seguinte, no amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você vive com medo de Deus, me desculpa, meu irmão, você não conhece a Deus. Você se relaciona com uma força superior, não com Deus. Você não tem o amor de Deus dentro do coração. Desculpa dizer, parece, juntando as peças, ser esse o caso. A segunda coisa, então, se livra do medo, irmão. Ora a Deus, fala assim, Deus, derrama amor em mim, porque eu preciso me livrar disso. A segunda coisa que a gente vence na oração com relação a esse ciclo de culpa-pecado, é que a gente vence a terceirização. A terceirização, e junto com a prima dela, o vitimismo, talvez sejam as maiores pragas do nosso século. Talvez sejam as maiores pragas que a gente encontra hoje na igreja, na sociedade, nas empresas, por onde você vai. Está impregnado na vida a terceirização e o vitimismo. E olha a oração de Davi aqui no Salmo 51, versículo 3 e 4. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões,
E o meu pecado sempre me persegue. As minhas transgressões e o meu pecado. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em me condenar. A oração que Deus ouve, que restaura, não é uma oração de terceirização. Davi aqui não terceirizou a culpa. Ele não disse em momento nenhum, por exemplo, o seguinte: mas também a Batseba, né, podia ter fechado a cortina para tomar banho, né, Batseba? Ô, louco, né? Você está vendo aqui, do mesmo jeito que eu vi o teu banheiro, você vê a minha varanda, né? Você sabe que eu venho aqui todo dia de manhã tomar café. Fechar a cortininha, Batseba. Dá, né? Ele não fala isso. Ele não fala isso. Davi também não fala o seguinte, o vitimismo, tá? Sendo colocado em prática. Ah, mas é que Deus, eu tenho esse instinto masculino, e foi o Senhor mesmo que me deu, veja só. Agora o Senhor me pede uma coisa que eu não posso entregar, porque o instinto que o Senhor mesmo colocou em mim, me faz escravo. Me faz escravo disso. Então, eu não sei por que o Senhor está me pedindo essas coisas. O Senhor tinha que me amar, me alimentar, me cuidar, me colocar no colo, Deus. Isso não acontece hoje. Hoje ninguém diz que os seus pecados são frutos do seu pai. Ninguém diz isso. Ninguém diz, por exemplo, que nós precisamos criar um significado para algo que está acontecendo em nós e puxar lá do fundo da alma para ver o que está acontecendo conosco. Porque no fundo nós somos vítima da nossa própria família, que nos criou desse jeito. Ninguém diz isso, irmão. Isso não está presente. Ninguém usa o super trunfo de dizer: mas é que eu sou vítima da sociedade pela minha cor. E na verdade, assim, eu roubei porque sou pobre. É um super trunfo que você fala assim: roubou, é que eu sou pobre. É o vitimismo sendo operado. Então você quer arrumar uma desculpa porque você não consegue olhar para você e falar assim: eu pequei, Senhor. O meu pecado está diante de mim. Aqui, ó, eu vejo ele. E também é o seguinte, Deus, o Senhor está certo em me condenar. É justa a tua sentença. Tem que ter coragem, irmão, para dizer isso aqui. Só que essa é a oração que restaura, tá? Porque enquanto você não está nessa oração aqui, e você está na oração da vítima, na oração do ressignificar o cosmos que opera contra você, Deus não está fazendo nada. Deus não pode fazer nada. Deus não pode tratar e restaurar uma pessoa que não reconhece o seu próprio pecado. E aí você se insignifica. E aí a culpa que estava em você, muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Vai para o teu pai daí. Porque daí você fala assim: eu sou assim por causa do meu pai. Daí o teu pai sabe falar: pô, você é assim por minha causa? Eu sou. Então, pô, agora é eu que estou mal. Antes era você que estava, agora sou eu. O único que apaga a culpa é Jesus Cristo. Se você usa outros métodos, você não apaga a culpa, você transfere culpa. É quem sabe você fique bem, mas os outros ficam mal à tua volta. Então, Davi aprendeu aqui, ó, na oração, irmão, a gente vence a terceirização e vence o vitimismo. É na oração que a gente vai encontrar espaço para isso. Sem isso aí, a gente pode até ficar bem, mas a vida dos outros à nossa volta vai ser um inferno. Tem gente que fica bem, mas na volta dele todo mundo fica mal. É um inferno. É um inferno. Davi não fez isso. Ele falou: a culpa é minha. Eu mesmo, o Senhor está certo. O Senhor está certo. A terceira coisa que a gente encontra na oração, do ciclo culpa-pecado, é que na oração a gente desmonta os mecanismos de compensação. A gente cria mecanismos de expiação e compensação. Olha o que Davi diz no Salmo 51, versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Sabe como é que isso funciona?
esse mecanismo da compensação, a gente pecou. A gente pecou e a gente sabe que a gente pecou e a gente sabe que a gente deveria ser punido. Mas ninguém descobriu. Então ninguém nos pune, porque se a gente pecou, sabe que deveria ser punido, mas ninguém descobriu, ninguém nos pune, a gente mesmo se pune. Você mesmo começa a criar formas de se punir. São os sacrifícios que a gente vai oferecendo por conta do nosso pecado. E aí você começa nessa loucura. E isso aí pode acontecer de mais variadas formas possíveis. Eu tenho algumas aqui, mas acontece de monte. Tem um monte de gente se punindo. É um autoflagelo. E aí o cara pensa assim, por exemplo, aparece uma oportunidade boa para você. Você começou num bom trabalho e você não consegue ir adiante. É um processo de autossabotagem. Você começa a se autossabotar. Porque lá no fundo você sabe que você não merece coisa boa. Você merece coisa ruim. Você tem culpa não espiada. E aí você começa a se abster de situações, porque lá no fundo, você não deveria estar aproveitando coisas boas. Tem pessoas que a vida é boa para ela. Tem coisas boas, mas alguma coisa impede ela de aproveitar. Ela vive num constante estado de autoflagelo, assim, tipo... A minha esposa tem um termo, pobre bicho, assim, a pessoa... Não vai, sabe? Não vai. Se a pessoa pega assim, vamos, vai indo. Mas não vai. Não vai porque ninguém sabe. Mas lá no fundo aquela pessoa ela está martelando na cabeça dela o tempo inteiro a culpa, assim, ó, eu sei, hein? É tipo o Davi. O Davi era meio assim. Porque a culpa ela vai matando a gente. Se você for ler o Salmo 32 foi escrito depois do 51, mas enfim. Ele é o 32. O Salmo 32 você vai ver Davi dizendo assim, ó, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheciam pelos meus constantes gemidos todo dia. Pessoa assim, você olhando de fora, você não consegue ver, mas a pessoa tem algo dentro dela que está puxando ela para baixo, assim. E não é Deus. Por incrível que pareça, não é Deus. É ela mesma. Porque ela está nesse mecanismo de compensação do pecado. Então, assim, eu fiz errado, eu não posso receber coisa boa. Eu tenho que espiar o meu pecado na marra. Quer ver uma outra forma que pessoas se autossabotam nesse mecanismo de compensação? Tem gente que não consegue viver com os outros. Ele se isola. Isso pode ser um traço da personalidade, mas pode ser um mecanismo de compensação. Porque lá no fundo a pessoa fala assim, é que essa turma que se aproxima de mim, que quer meu bem, é porque eles não me conhecem. Se eles me conhecessem de verdade, assim, se eles soubessem as coisas que eu já fiz e tal, eles não iam querer. Então eu já nem deixo, porque daí senão eu estou enganando os outros. E aí eu não consigo lidar bem com as coisas que estão aqui, então eu prefiro me afastar. E aí a pessoa parece até, assim, elevada, né? É que eu me afasto porque eu tenho coisas em mim que eu preciso resolver. Então. Pecado, irmão. Culpa. Pecado e culpa a ser espiado. Pecado e culpa a ser confessado. Para encontrar misericórdia. Aí tem gente que parece mais evoluído. Você quer ver como você vê mecanismo de compensação funcionando na vida de famílias? O pai ou a mãe que faz coisas erradas, e daí depois ele mima o filho, na esperança de alguma forma colocar um mecanismo que compense. Você tem erros assim. Erros. É tipo o Davi, agora eu vou casar com a Batseba. Você está compensando, filho. Vou cuidar da criança do melhor jeito possível. Aí Deus vai lá e matou aquela criança. Cara, eu fico imaginando se aquela criança não tivesse morrido, o que Davi faria para aquela criança? Já parou para pensar nisso? Porque eu preciso compensar, eu preciso, cara, eu preciso tanto. Eu preciso compensar as coisas erradas que eu faço.
E aí eu trato essa criança aqui de um jeito que não deveria ser tratado, que faz mal para ela. Mas eu não estou preocupado com ela, eu estou preocupado comigo, eu estou compensando a mim mesmo. Eu não estou preocupado com a criança. Quer ver um outro mecanismo de compensação? Tem pessoas que sacrificam a realidade para tentar expiar pecado e culpa que carregam. E essas pessoas que sacrificam a realidade, elas passam a viver num mundo fantasioso. As histórias que elas contam distorcem a realidade, anulam fatos, escondem verdades, e aí ela começa a criar uma versão de mundo que é uma versão de mundo que ela consegue viver. Você fez coisas erradas no teu passado, e aí você cria escusas primeiro, né? Se vitimiza, se coloca numa posição, eu fiz errado, eu precisava, mas é que eu não tinha opção, eu não tinha como ter feito diferente, eu tinha que agir assim, porque na época não havia outra coisa. E aí vai, e daí você começa, e daí você sabe lá no fundo a verdade, você não consegue viver. Aí o que você faz? Com o mecanismo de compensação, você começa a criar outra realidade paralela àquela. E aí as pessoas que estão na tua volta e viram os fatos tal como foram, eles olham e falam assim, quê? Mas como é que foi? Não, é que tal coisa que aconteceu, tal, e isso, e aquilo, e tal, e aquilo outro, e você fala assim, mas eu não me lembro assim, a história não foi assim, a coisa não aconteceu assim. Você sabe que não aconteceu assim, mas o que a pessoa está fazendo? Ela está criando um mecanismo, ela está criando um mundo que ela consegue viver. Nesse mundo aqui eu vivo, nesse mundo da verdade eu não vivo. Eu não consigo viver nesse mundo aqui. Então eu distorço a história, eu crio outras histórias, eu manipulo os fatos, eu escondo um pedaço da história e coloco outro pedaço, eu monto uma história. É um mecanismo de compensação, é um sacrifício. Está sacrificando o quê? A realidade. Tem gente que sacrifica cavalo, carneiro, cabrito, sei lá o que ele sacrificava. Hoje a gente sacrifica a realidade. Sacrifica crianças, oferecendo uma educação porca, porque a gente está espiando a nossa culpa e o nosso pecado naquela criança, compensando. É terrível, irmão. Tem gente que sacrifica além do que deve. E aí o cara ele está indo, assim, sabe, ele vai com tudo. Tudo que ele vai fazer, ele vai com tudo. Ele está na igreja, ele está com tudo. Aí você olha aquele irmão, ele está de segunda a sexta-feira fazendo coisa na igreja, no sábado e no domingo também, porque daí sim é o dia do culto. E ele dá dinheiro mais do que ele pode, e ele vai com tudo. Você fala assim, nossa, que irmão piedoso. Mecanismo de compensação correndo solto. Não estranho que por várias vezes a gente encontra pessoas que parecem extremamente piedosas e lá no fundo você fala assim, nossa, eu não imaginava que esse irmão era isso. Que a hora que a casa cai também, cai com tudo, né? Gente que coloca nos outros a culpa do seu próprio pecado, isso é comum demais. Aí eu tenho um pecado que eu não consigo confessar, não consigo tratar, e eu acho alguém que tem o mesmo pecado que eu, coitado. Eu vou fazer a vida do cara um inferno. Por isso que eu tenho, uma das coisas que mais eu tenho temor, irmão, é de vir aqui falar de pecados específicos de alguém, assim, meu Deus, eu sempre penso naquele versículo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esses tempos eu conversava com uma pessoa, e a pessoa falava, ei, o fulano que tal, eu falei, cara, eu vou te dizer um negócio, eu tenho medo, eu sei que está errado, tá? Mas assim, eu nem quero falar disso, porque eu acho que o cara que se coloca assim, não, é porque isso aí tal, eu acho que o diabo pensa assim, pois então agora vamos ver. E aí é o lance das oportunidades, eu estava pecando porque eu não tinha tido oportunidade ainda. E o diabo fala assim, pois agora eu vou te encher de oportunidades, eu quero ver se é o bichão mesmo. Então eu sempre penso assim, cara, deixa para lá, mas normalmente o cara que fala muito do negócio, é porque ele tem ali, daí ele ficou olhando o outro fazendo e tal, e ele não tem coragem de confessar, ele quer matar o cara. Então, mecanismos de compensação. E o último ponto. Então, na oração a gente vence o medo, a gente vence a terceirização, a gente vence esses mecanismos de compensação, a gente desmonta essa bomba,
E na oração a gente ganha de volta a vida. A gente ganha a vida de Deus de volta, para romper com esse ciclo. Davi escreveu no Salmo 51, no versículo 8, faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ó Deus, cria em mim um coração puro, versículo 10, e dá-me uma vontade nova e firme. Versículo 12, dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserva em mim o desejo de ser obediente. Se a gente não vai para o quarto da oração com sinceridade, sem medo, e sem mecanismos de compensação, porque vou te dizer um negócio, irmão, se a gente fosse perguntar para Deus a respeito dos nossos mecanismos de compensação, talvez Ele falasse para nós assim, isso é lixo. Porque não é o que a Bíblia diz, que a nossa justiça perto de Deus é trapo de imundícia. Sem que a gente vá para esse lugar, a gente não recebe a vida de volta. E aí a gente vive que nem Davi estava vivendo, esse ciclo de energia desprendida para ocultar pecado e compensação sendo colocada em prática e terceirização. Isso aí cansa que não tem fim, irmão. Isso aí cansa mais do que qualquer coisa. E o que Davi está dizendo assim, Deus, eu sei que por mais que o Senhor tenha me esmagado, me quebrado os ossos, o teu amor pode trazer de volta a vida e propósito novo. No Salmo 32 ele diz o que tinha acontecido com ele. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E ele diz mais, o meu vigor se tornou como um sequidão de estio. É a pessoa que não tem vontade de nada. E aí ele arremata dizendo, eu disse comigo mesmo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, ó Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso e toda mulher piedosa poderão fazer súplicas em tempo de poder encontrar-te. Por efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, diz o Senhor, e farei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Deus diz para nós, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, que com freios e cabrestos são dominados, que de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Exultai-vos no Senhor e alegrai-vos, vós que sois justos. A nossa justiça só pode vir de Deus. E o caminho da oração que traz a justiça e redenção para nós, passa pela superação do medo, passa por parar com todo o vitimismo e terceirização, passa por você pegar os teus mecanismos de compensação, jogar no lixo. E quando você faz tudo isso, Deus garante para você que você vai ter uma vida feliz, por mais que tenha sido esmagado. Por mais que tenha sido esmagado. Se a gente não faz isso, irmão, eu me lembrei da carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Sem que a gente faça isso, a gente vive uma vida fraudada. Se você lembra da repreensão do anjo à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, ele diz o seguinte, eu conheço o seu trabalho árduo, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você não tolera os homens maus, e que colocaste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Mas eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o teu primeiro amor. E eu recomendo a você, lembra de onde você caiu, volta lá e arrepende-se, porque senão eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Tem muita gente vivendo dentro da igreja, trabalhando, mas você olha para você e fala assim, mas eu não tenho alegria mais.
É essa a culpa implicada. É o abandono do primeiro amor. É o medo, é terceirização, Não posso dizer que seja, mas quem sabe aqueles irmãos lá da igreja de Éfeso botavam os apóstolos à prova para ocultar os seus próprios pecados, como num mecanismo de compensação. Até que um dia aparece Jesus e fala, você tem que voltar lá. Quem sabe hoje eu tenho, irmãos, tantas coisas, escrevendo isso aqui, eu fui colocando a minha vida, como o próprio Davi escreveu em outro salmo, esquadrinha, Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e leva-me por veredas de justiça. Quem sabe o anjo hoje está falando para nós, olha, eu tenho visto tudo que você tem feito, mas não adianta fazer na força do braço. Na força do braço não... Vamos voltar. Vamos pegar as culpas e os pecados e colocar para ser espiados por Jesus. Jesus é o único ser que tem a capacidade de pegar culpa e pecado, fazer assim, ó, é meu. Não precisa passar para o teu pai, para tua mãe, para o marido, para a mulher que estava tomando banho. Não precisa. Não precisa matar o Urias. Não precisa nada disso, é só você dobrar o joelho no quarto da oração, que a vida e a alegria voltam. Então hoje eu queria orar com você, meu irmão. Eu falei já no começo, por isso que eu li bastante, porque a palavra ela era meio... Quero ver se na próxima eu arrumo uma oração mais feliz. Mas a gente precisa, eu preciso muito. Eu preciso me colocar diante de Deus e falar, Deus, olha aqui o meu medo, as minhas terceirizações, os meus mecanismos elaborados e a minha falta de vida. E eu não tenho condição, Deus, mais, os meus mecanismos não são suficientes. É nessa hora que Deus olha para nós e fala, mas era só isso que eu precisava. Porque esse mesmo Davi escreveu aí no Salmo 51, acho que é no 17. Não sei se é no 17. Mas ele disse, um coração quebrantado, Deus, o Senhor não despreza. As nossas compensações o Senhor despreza, mas um coração quebrantado Ele não despreza. Então hoje eu queria convidar você a ficar de pé. E não é para os outros, é para Deus hoje. Depois se você achar que você tem que falar com alguém, você fala. Mas agora é para Deus. E eu queria que você pensasse na tua vida. Nos teus mecanismos, nas coisas que você tem feito. E hoje aqui, não estamos no quarto da oração, mas nós estamos na igreja da oração. Que você coloque diante de Deus. Você e Deus. Inclusive acho que eu não vou nem orar. Eu vou dar uns 2 minutos, 1 minuto para você orar a Deus, pedindo que Ele desmonte essas coisas aí, tire medo. Pode orar. Tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua cruz fez um caminho, a sangue do Senhor sobre a nossa vida, e esse sangue nos habilita, Deus, a entrar no nosso quarto,
Quarto esse que não é lugar de medo, porque o Senhor não supõe castigo, ó Pai. Mas o quarto onde nós dobramos os joelhos e o seu amor, aquele que cobre multidão de pecados. O teu amor, ó Deus, que lança fora todo medo, Deus, encontra a nossa vida. E a gente pode ser nós mesmos. A gente não precisa de teatro, não precisa de terceirização, não precisa do vitimismo, Deus. O Senhor odeia o vitimismo. E é lá a gente pode dizer: Deus, eu pequei, é justa a tua sentença. Mas a gente também pode clamar por misericórdia, porque da mesma forma que é justa, Deus, a tua sentença, o Senhor não rejeita o coração quebrantado. É lá que a gente desmonta, Deus, esse montão de engenhocas que a gente cria para tentar compensar. E a gente pode entregar esse bagulho, Deus, para o Senhor. E a gente recebe de volta a vida, recebe de volta a alegria. Os nossos ossos quebrados, Deus, são colocados de volta no lugar. E a gente se levanta com uma vida nova, cheia de propósito. Cheia da tua presença, Senhor. Vida que não inferniza ninguém, que não joga a culpa para ninguém, que não julga, Senhor Deus, com régua maior do que a si mesmo. Uma vida restaurada, uma vida que vive certo da tua graça, Deus. E esse é o nosso desejo hoje, que assim seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Render aqui em adoração, em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Não sem vergonha, e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, Senhor, em meu coração, não sem
tuas mãos te louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Tome assento aí um pouquinho ainda. Nós já vamos estar encerrando este culto maravilhoso, não é? Que bênção é participar. Que gostoso é estar na igreja, não é, irmãos? Que bom é louvar ao Senhor. Não sei se você é assim como eu, mas vir à igreja para mim é um prazer enorme. Às vezes estou ruim, às vezes com algum problema, mas vemos a igreja e parece que os louvores, a mensagem vão nos conduzindo, né? Como é bom. Acostumei tanto com a manhã, viu? Eu que fui tão contra, né? Agora acostumei tanto, parece que meio-dia você sai daqui renovado, não é? Semana inteira cheio do Senhor, cheio das bênçãos do Senhor. Não é, Thaísa? Venha, Thaísa. Eu achei que vocês iam cantar em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Hein, Edmar, conhece? Mas não podes fluir o que estás a pedir antes de tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Tem até contralto aqui, ó. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar. No altar. Amém, irmãos. Eu gostaria, com muita alegria, de apresentar os nossos visitantes. Que eu sempre gosto de dizer assim: a gente visita, mas a gente apresenta, mas daqui a pouco a gente não apresenta mais, porque não é mais bem-vindo, é bem ficar, tá bom? Então eu gostaria de apresentar a Gabriela, ela é filha da Jô. Não errei dessa vez, né, Jô?